Glória a Deus, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes da Rádio Filial 1, também os nossos irmãos que estão videologados pelo YouTube. A paz do Senhor, irmã Duda Rodrigues. A paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Tudo bem, irmã Duda? Tudo bem, graças a Deus. Então, a irmã Duda, ela vai estar contando o seu testemunho de conversão, né? Vai estar falando aqui sobre a sua adolescência, o que ela passou, né? Antes de conhecer a Cristo. Então, eu convido você que está tanto na Rádio Filial 1, como também no canal do YouTube do PRGR Dias, para compartilhar, né? Compartilha o aplicativo da rádio e compartilha também o canal do YouTube, né? Que já está no nosso grupo da Rádio Filial 1. Já foi ali colocado no status, também no grupo da Rádio Filial 1. Daqui a pouco vamos colocar também no Telegram, né? Para que todos, né, a maior, vamos dizer, uma maior audiência, né, um maior número de pessoas possa estar vendo esse testemunho. Então, entra lá no canal, @PRGR Dias, né, você que está no aplicativo da rádio, e você já vai encontrar o nosso vídeo. Vou colocar aqui também, né, no grupo da Rádio Filial 1, no Telegram, né, no Telegram. Então, vou colocar aqui, não tinha colocado ainda no Telegram, mas já vou colocar no grupo da Rádio Filial 1, e você que não faz parte do nosso grupo do Telegram, é só colocar Grupo Rádio Filial 1 lá no Telegram, e você já pode entrar, né, e falar conosco diretamente pelo Telegram, tá bom? Então tá aí, já está aí o testemunho da irmã Duda Rodrigues, né? Já está lá, entrando lá no Telegram, tá, irmãos? Então, você que está no aplicativo da rádio, né, entra no grupo da Rádio Filial 1 no Telegram, e você já pode, então, pegar o vídeo lá no grupo mesmo, tá? Você que não tem acesso ao meu canal, você já pode, então, entrar ali no grupo do Telegram e participar conosco ao vivo nesta manhã, né? Glória a Deus, irmã Duda. Irmã Duda, você mora em Porto Alegre, isto? Isso, moro em Porto Alegre. Glória a Deus. Então, irmã Duda, nós vamos iniciar hoje, né, a nossa, para contar aí a tua história, né, o teu testemunho. Se você quiser ler um versículo da palavra de Deus, você pode também.
Sim, pastor. Eu queria deixar o Salmos 40, né, que foi o Salmos que falou mais comigo, assim, depois que eu me converti, né, que eu aceitei a Jesus e que Jesus entrou na minha vida, que nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos, e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Duda, a irmã vai ter que falar um pouquinho mais alto, né, para alcançar aqui o nível do nosso gráfico aqui da rádio. Parece que ficou Tá um bom. pouco baixo, eu dei uma altura aqui, mas ainda não está bom. Pode falar, pode continuar, irmã Duda. Esse Salmos falou muito, né, comigo depois que eu me converti e aceitei o Senhor Jesus, né, que ali naquele tempo, naquele processo, né, eu não tinha esperança, mas depois que eu me converti, ao ler esse versículo aqui, fala muito comigo, né? Porque esperei com paciência, ele se inclinou para mim, ele me ouviu o meu clamor, né? Mesmo naquele estado assim, eu sentia de clamar a Deus, né, para ele me socorrer naquele momento tão difícil da minha vida, que foi a depressão. Irmã Duda, me fala um pouco da sua infância, como é que foi a sua infância? Você Bom, eu não nasci no lar cristão, né? A minha mãe não era crente, né? Nunca foi cristã, mas eu tinha uma vizinha, a saudosa irmã Lourdes, que hoje descansa no Senhor, que ela era nossa vizinha de pátio, né? E ela acabava me levando para a escola dominical das crianças ao domingo. E ali Deus começou a trabalhar, né? De formas diferentes na vida de cada um, né? A minha mãe começou a ter umas experiências no mundo espiritual, né? A qual ela recorreu um tempo na igreja, né? Porque ela começou a ter experiências e, e começou a ver coisas. Inclusive, ela teve, né, na minha infância, era muito marcada porque eu também via o mundo espiritual. Eu sempre fui muito sensível ao mundo espiritual, só que eu não entendia. Não nasci no lar cristão, minha mãe era alcoólatra, né? Meu padrasto também. E a gente vivia nessa vida, não tinha, assim, um contato com a igreja, a não ser por meio desta irmã que levava, né, me levava para a escola dominical ali. E então a minha mãe ali começou a ter umas experiências, né, o inimigo uma noite tentou atacar ela. Muitas pessoas costumam dizer que é a paralisia do sono, né, mas era algo no mundo espiritual, né, e ela relatava que ela via um ser preto sufocando ela ali. E a única coisa que ela lembrou, né, que ela tinha uma Bíblia do lado da cama, era se agarrar na Bíblia. E ali Deus começou a trabalhar, né, ter o processo, né. E foi uma infância muito difícil, né. A minha mãe trabalhava de segunda a sexta e aos finais de semana ela ia para o bar, fazia as coisas do mundo, né. Então era uma infância bem caótica, assim, para uma criança conviver, né. Então a gente não tinha a mãe, só o corpo físico presente, mas a mãe mesmo, assim, de estar ali do lado, acompanhando, não, a gente não tinha. A mãe sempre era bem preocupada com não faltar nada para nós na nossa casa, né. Então, a mãe sempre trabalhou, sempre sustentou o lar, né. Eu sou a única filha dela ali no que não teve, assim, o pai presente, né, as demais tiveram, os demais tiveram, e ela sempre foi, assim, um pai e mãe, né, um pai e mãe pra gente, então ela trabalhava muito, não tinha tempo de estar sentando para conversar, então muitas vezes eu, né, ia para casa dessa senhora que morava no mesmo pátio, a irmã Lourdes, e ficava ali, né, diariamente na casa dela. e E e assim, que né, eu frequentava as escolas dominicais no domingo. que idade você tinha nessa época? Eu tinha uns 2 para 3 anos, que eu É. comecei a E a estar tua ali, mãe né, juntamente.
E a tua mãe sofria com esse problema de ter, assim, de sentir-se sufocada, né, por alguém. Isso Isso, acontecia com frequência, irmã Duda? ela teve essa experiência, se eu não me engano, uma ou 2 vezes, e depois, mais pra frente, eu e meu irmão tivemos uma experiência que um dia a gente estava em casa sozinho, né, e eu era mais sensível ao mundo espiritual, né. Tinha um quadro de uma santa que meu padrasto era católico, tinha um quadro de uma santa e eu era um beliche, o meu irmão dormia embaixo e eu dormia em cima. E eu ficava bem de vista para aquela quadro daquela santa. Eu dizia pro meu irmão assim: "Aquela santa a noite toda pisca o olho para mim". Meu irmão disse: "Não, é coisa da tua cabeça, aquilo fica é um quadro parado". Eu disse: "Não, a noite toda aquela santa pisca o olho para mim". Então ali eu comecei a ter medo e toda noite antes de dormir eu tapava minha cabeça até o último para mim não olhar aquela santa ali. Mas sempre dava uma espiadinha assim e ela meio que piscava o olho para mim assim. E eu via que aquilo, né, depois que eu me converti, né, eu vi que aquilo era algo no mundo espiritual, né. E a gente teve essa experiência, eu tive essa experiência e depois, logo depois, eu e meu irmão estávamos em casa sozinha, minha mãe saiu para trabalhar, porque ela trabalha desde os 15 anos com essa senhora que ela trabalha, né, trabalha até Uhum. hoje, e ela saiu uma noite para fazer um trabalho numa festa de aniversário e deixou nós em casa sozinho. E faltou luz. E eu disse pro meu irmão assim: "Não, não vamos ficar no escuro, vamos pegar uma vela e vamos botar em cima de uma caneca de plástico e vamos dormir em volta da vela". Falei assim pro meu irmão. E o meu irmão: "Tá". Ligamos a vela ali em cima da caneca e quando a gente acorda de manhã, a casa toda tá preta. Únicos que não estão preto é só eu e ele. Não sei se pegou fogo, o que que aconteceu, eu sei que a casa toda inteira estava preta. Parecia que pegou fogo, mas ao mesmo tempo não pegou fogo, assim, foi uma experiência tremenda, né, que me marcou também. E eu e meu irmão Uhum. estávamos ali intactos, bem dizer, não tinha nada, móvel não pegou fogo, nada pegou fogo, simplesmente a casa toda estava preta. Ali eu já comecei a ter experiências, né, com no mundo espiritual, mas eu não entendia. Irmã Duda, a gente está aqui com alguns irmãos, algumas irmãs participando conosco, e nós queríamos, né, que os nossos videologados compartilhassem este vídeo, né, porque daqui a pouco a irmã Duda vai contar, né, coisas tremendas aqui na sua época de adolescente, que seria muito importante, né, para que pessoas, né, quem sabe estão passando pelo mesmo problema com o seu filho adolescente, com a sua filha adolescente, possam ter noção, né, do que acontece, né, na vida dos adolescentes, o já acontecia tempos atrás e ainda, né, continua acontecendo. Então vou convidar você, né, que está aí no grupo da Rádio Filha 1, a passar aqui também, né, e deixar um like para nós aqui no YouTube, tá? Entra lá no YouTube e deixa um like para nós aí nesta manhã. Você vai nos ajudar compartilhando, né, o link do vídeo a qual eu coloquei, ali no grupo da Rádio Filial 1 e também no grupo da Rádio Filial 1, no grupo 2, né, no grupo 1 e no grupo 2 já está, disponível, né, disponível ali, os links, tá. Iniciamos um pouquinho mais tarde, quem sabe muitas pessoas acham que não, né, não teve o programa, porque o programa começou depois das 9 horas, mas nós estamos ao vivo, né, ao vivo nessa sexta-feira, irmãos, pela manhã, tá. Estamos aqui ao vivo junto com a irmã Duda Rodrigues. Então compartilha, vamos escutar um hino, irmã, enquanto o povo compartilha aí, e daqui a Amém. pouco a gente volta, tá. Segura aí, irmã Duda Rodrigues, né. Vamos, ouvir um hino, né, daqui a pouco a gente volta aí com a irmã Duda Rodrigues nesta manhã, enquanto você, compartilha aí, né. Vamos botar nossa vinheta também, né, primeiro aí, do programa Examinando Escrituras.
essa vida vem te machucar e não sentes mais alegria pra viver. Até os teus amigos te abandonaram e pra você a luz em trevas se tornou. Se você vive tão sozinho por aí e pensando até mesmo em desistir, saiba que existe um amor que é bem maior e sofreu tão calado por você. Esse amor é Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer te tirar desta prisão. Como um guerreiro te colocará de pé. Para esse amor, abra o seu coração. Não há razão pra chorar, nem tampouco sofrer. Jesus Cristo te amou, deu a vida por você. Não há por que duvidar. Ele me ensinou assim, e hoje eu sinto que esse amor se move em mim. Não há razão pra chorar, por favor tente entender. Salvação é para mim e pra você. Ele vai te consolar, vai te conceder perdão. Creia nele, meu amigo. Venha ser um campeão. Não há razão pra chorar, nem tampouco sofrer. Jesus Cristo te amou, deu a vida por você. Não há por que duvidar. Ele me ensinou assim, e hoje sinto que esse amor se move em mim. Não há razão pra chorar, por favor tente entender. Salvação é para mim e pra você. E pra você. E pra você. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta aqui ao vivo pelo YouTube e também pelo aplicativo da Rádio Filhão. Eu quero agradecer a todos que já estão conosco nesta manhã. Está conosco a nossa irmã Marilu Silveira. A paz do Senhor, pastor GR, benção de Deus, essa jovem, que Deus continue usando a sua vida. Então é a irmã Marilu, irmã Duda, lá da cidade de Florianópolis, né? Santa Catarina, está conosco nesta manhã. Também a irmã Daniela Ortiz, né? Deus abençoe, ela coloca ali, Deus abençoe a irmã Daniela Ortiz, né? Irmã Daniela é de Porto Alegre? Ela é de Porto Alegre, da sede internacional.
Deus abençoe a nossa irmã Daniela, também a irmã Lisiane Orne, né, paz do Senhor, o som está saindo bem. Conhece a irmã Lisiane Orne? Eu vou dizer não. É tua irmã? Não, não é minha irmã. Ah, não é tua irmã. Não Ela conheço. é de Porto Alegre? Não, não conheço. Só Daniela Ortiz que eu conheço. Ah, Minha sim. amiga. É, Irmã. nosso irmão também, evangelista Carlos, lá da cidade de Santo Antônio da Patrulha, né, está na escuta desse abençoado programa. O irmão Tiago, lá de Capão da Canoa, né, está na escuta também, lá do seu trabalho, né, trabalhando e escutando a rádio Filha 1 também. Nosso querido irmão Tiago Muniz, que Deus abençoe a sua vida, tá? É isso aí, os irmãos vão chegando, né, enviando aí a sua mensagem, ou se quiserem fazer perguntas também, pode aproveitar para fazer as perguntas. Então nós estamos usando o aplicativo StreamYard, né, que ele não dá uma noção ainda de quantas pessoas estão videologadas, tá? Então, como ele além do YouTube, eu estou usando mais este aplicativo, só no final nós vamos saber quantos telespectadores aí, ou melhor, videologados, estão conosco nesta manhã. E não se esqueça, né, de se inscrever no canal, né? Se inscrever no nosso canal aí, canal PRGR Dias, tá bom? Se inscreva no nosso canal, né? Deixe o seu like e também compartilhe nesta manhã, tá? E você que deseja ajudar o nosso canal, a nossa programação, você pode ser membro, né? Seja membro do canal. Depois que você se inscreve, tem a opção eh, ali para ser membro do canal e também convido você a escutar a nossa rádio, né, a Rádio Filha 1, que você pode entrar pelo site www.radiofilia1.com.br, tá na tela aí do YouTube, tá? Você pode entrar aí no nosso site ou baixar a nossa rádio pelo Play Store, né, colocando Rádio Filha 1 e baixando aí no seu celular Android, tá bom? Nos iPhone tem que entrar no site, né, ou escutar então pela Rádio Net também, você vai nos encontrar. Então a Rádio Filha 1, né, já tem mais de 3 anos de existência e eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, né, que têm cooperado muito conosco, diariamente. Vamos ver aqui, meus irmãos, glória a Deus, irmã Duda. Então, e aí a irmã conheceu esta irmã, era a única pessoa que era crente na época, né, que a irmã se lembra, é isso? E sim, ela era a única crente, seus filhos eram desviados, era ela e seu esposo, né? Agora eu não me recordo o nome do esposo, mas a irmã Lourdes ficou muito gravada na minha mente, né? Porque ela que me levava para as escolas dominicais, ela que insistiu ali na minha mãe também, né? Mas nunca teve êxito, né? Porque minha mãe era muito dura, assim, não aceitava que tivesse que mudar a vida, né? Para servir a Cristo, né? E eu ficava diariamente ali na casa dela, né? Inclusive, ela tinha um filho que a outra vez eu não contei, né? Não começamos desde o começo, mas ela tinha um filho. E ali, por volta dos meus 6 anos, por aí, o filho dela tentou me violentar, né? Ele não era crente. E ali por volta, acho que eu tinha uns 6 anos por aí. Ele me ofereceu um pirulito para mim e eu, na inocência de criança, fui, né, até o local. Mas graças a Deus não teve o ato em si, né, ele não consumou o ato, né, mas teve ali como é que eu posso explicar? Teve ali uma chantagem ali, né, para ver se conseguia, mas graças a Deus, né, chegaram a tempo e não ocorreu. Ó, então tudo isso foi desencadeando, né, pra adolescência, né. Eu tive uma infância bem turbulenta, assim, posso dizer, né, minha mãe não era crente, chegava os finais de semana, eles bebiam, se reuniam para beber, e por volta dos meus 10 anos, 10 anos por aí, nós nos mudamos do lugar ali onde que a minha mãe morava, que era no pátio da irmã Lourdes, era casa própria, né,
mas ela acabou vendendo a casa e fomos morar de aluguel num outro lugar bem longe ali. Aí ali, por volta dos 7, 8 anos, eu já não frequentava mais, não ia mais, porque já não tinha mais aquele vínculo, né? Já tinha morado, já aconteceu tudo aquilo e daí acabamos nos mudando com tudo isso que tinha acontecido e daí acabou aquele vínculo de eu estar na casa dela, né? De estar frequentando ali as escolas dominicais, juntamente com ela. E acabamos indo morar bem no mesmo, tipo, um bairro assim, que vamos dizer assim, 1 quilômetro de distância, então era bem assim, difícil de eu poder frequentar ali. E fomos morar ali naquele lugar, e ali já começou um processo assim de querer os sintomas aparecerem, né, da depressão. E aos 10 anos nós fomos morar ali, aos 12 anos a minha mãe se separa do meu padrasto, né, o pai do meu irmão se separa dele e a gente aluga outra casa. E daí ali a mãe se aprofundou mais na bebida, né? E ali começou a desencadear várias coisas, né? Comecei a ter uma adolescência assim bem turbulenta, né? Não foi uma adolescência tranquila. Foi muito tudo assim, virou tudo de cabeça para baixo, parece, sabe? E daí a minha mãe começou a beber mais, e daí, não contente com a bebida, ela foi pro lado da cocaína, né, dos entorpecentes, juntamente com as minhas irmãs também, né, que eram na época eram, mais velhas, né, e acabou desencadeando que ela começou a ir para esses lados, assim. Então ela já não parava mais em casa. A bebida que era ela trabalhava de segunda a sexta e só bebia no final de semana, daí já mudou, era de segunda a segunda ela estava necessitando estar embriagada, né, pra de repente, quem sabe, tirar alguma tristeza, alguma coisa que ela sentia, né. E ali a gente começou a perder, assim, a mãe, né, porque ela já trabalhava de segunda a sexta, então final de semana ela saía, já não tinha muita atenção, ali piorou a situação, porque ela já não ficava mais em casa. Aí começamos a viver, tipo, uma vida, assim, era eu e meu irmão, vamos se virar do jeito que dá, né. Era eu e ele, e muitas das vezes, né, a gente tinha só o abençoado do miojo para comer, porque a mãe não comprava comida, ela não fazia comida e eu não tinha sabedoria ali para fazer, não sabia fazer. E o que era mais viável para mim e para o meu irmão estar se alimentando era do miojo Nissin e bife de hambúrguer. Foi o que a gente comeu do meus 7 anos até, né, eu sair de vez de casa, né, e querer ter a minha independência. Irmã Duda, e aquela questão, dessa tentativa de abuso, tu tinha que idade? Eu tinha 6 anos por aí, 6 6 anos. anos, 5 anos, 6 anos, foi mais ou menos nessa faixa etária, nessa idade aí. Porque ficou E bem vivo na minha mente, né, tudo que aconteceu ficou bem vivo, assim, na minha mente. uhum. E a questão da quando a tua mãe foi para as drogas, né, que idade tu tinhas daí? Daí eu já estava começando a entrar na adolescência, foi lá pelos 12 anos, 12, 13 anos, assim. Uhum. Então, irmã Duda, vamos aqui passar para os nossos ouvintes também, testemunho que a irmã conta da eu queria saber, assim, eu vou deixar tu no vídeo, né, falando ali, tu tem toda a liberdade para falar. Mas assim, quando começou, né, aquela questão de cortar os braços, né, se ferir, como começou, o porquê que tu acha que começou, que seria muito importante, né, e como tu escondia isto, né, das Sim. pessoas. Bom, começou, né, como eu tive toda essa situação na minha infância, né, eu creio que tudo isso desencadeou para uma depressão, né. Só que eu fui acumulando aquilo por anos, a falta do pai também, a presença do pai na infância, né, não era presente, assim, muito presente, e e daí começou acho que desencadear tudo. Meu padrasto era como um pai para mim, né,
Ele sempre nos ajudou, sempre trouxe tudo do bom e do melhor para nós, né. E ali na separação da minha mãe foi mais um agravo, né, que desencadeou isso, né. E daí foi aquela situação toda, minha mãe bebendo, crescendo, uma adolescente crescendo sem a presença da mãe, né. E eu via muitas vezes nas minhas colegas de escola, de curso, que elas tinham as suas mães presentes. E eram mães que sentavam e conversavam e dialogavam com elas. E eu falava assim, eu pensava comigo: "A minha mãe não faz nada disso comigo, eu não tenho uma mãe presente". Eu não tenho alguém que eu possa conversar, falar das minhas coisas, do que vai acontecer, né, daquela fase que a gente entra na adolescência, que começa a acontecer várias coisas, a mudança, né, no físico e demais situações. Eu não tive ela presente, né, porque eu tinha perdido a minha mãe para a bebida e para as drogas, né. Antes era por o serviço e agora para as bebidas e para as drogas. E eu fui crescendo com aquilo e uma coisa acho que foi desencadeando a outra, falta de pai, falta de presença de mãe, né, sem atenção de mãe, vendo os outros, assim, como é que eu posso dizer, tendo uma estrutura familiar e eu não tendo uma estrutura familiar, né. E tudo isso foi desencadeando. A partir dos 13 anos de idade, se eu não me engano, 13 anos de idade, a gente nos muda novamente. Só que agora a gente vai morar na casa de uma tia minha emprestada na parte de cima. E ali começa o quadro de depressão se agravar, né. Mais uma mudança, né, era a terceira mudança, eu disse: "Senhor", né, a terceira mudança e a minha tia ali que morava embaixo, ela era crente e não era crente, ela era, né, mais ou menos, ela estava em cima do muro. Mas daí comecei a ver também as situações, tudo assim acontecendo, mudança de ambiente, elas tinham filhos adolescentes também, mas que não frequentavam a igreja, né. E ali eu comecei a me sentir triste, ali eu já comecei a ser bombardeada por pensamentos, né, de, "Tu não presta, tu não vai ter futuro", né. Ali a minha mente começou a ser bombardeada pelos 13 anos, né. Eu comecei a ter a mente bombardeada pelo inimigo, né, porque hoje eu entendo que foi o inimigo que lançou todas aquelas palavras na minha mente, né. E ali eu comecei a me mutilar, né. Eu comecei a descontar em mim. Eu nunca contei nada para minha mãe, ela nunca se preocupou em saber como é que eu estava, o que que acontecia, porque era inverno e verão eu estava com roupas assim, né, manga longa, assim, tapando, por causa que eu me cortava e nos momentos que eu me cortava eu sentia um alívio, assim. Mas ali, ao mesmo tempo que eu me cortava, eu estava tentando tirar a minha vida por causa daquelas setas, né, que eram lançadas na minha mente dizendo que eu não ia conseguir, que eu nasci para sofrer, que eu não prestava, e por aí em diante, né. E daí, eu comecei aos 13 anos começar a me cortar, só que minha mãe nunca deu muita atenção, nunca prestou muita atenção em mim, né. E comecei a ter um quadro de depressão. Eu já tinha, na verdade, ele só se manifestou, né. E daí, ali em diante, eu comecei aos 13 anos, comecei a cortar os pulsos e no momento que eu cortava os pulsos, eu sentia uma paz, uma alegria, assim, que é tipo, como eu falei anteriormente na primeira vez que eu dei o testemunho, é tipo uma droga. Tu usa e tu sente aquela alegria momentânea. E daqui a pouco, quando tu vê, tu já tá de novo naquele quadro, né, de tristeza e aquelas setas, né, bombardeando a nossa mente. E ali E, aos 13 anos eu comecei a me cortar, né, irmã e Duda, e sobre a questão, eh, começou tudo com os pensamentos, né, sim, os a minha pensamentos, mente era bombardeada vários diariamente. pensamentos que vinham, Tu não vai conseguir, tu não presta, não vai dar certo, a solução para ti é a morte, tu é um tu não tem peso para a futuro. família.
Tu não tem Não tem futuro futuro, não e adianta querer, fazer isso, a solução para tua vida é a morte, por que tu não te mata de uma vez e acaba com isso, com esse sofrimento? e E tu ali eu tinha era apenas bombardeada por 13 anos, né. Tu tinha apenas 13 13 anos. anos, uma vida inteira pela frente, né. É, Eu passei por 13 isso anos. aí, né, nessa situação de, né, que não tinha futuro, que não adiantava mais, eu tinha 15 para 16 anos, né. Mas assim, Sim, irmã, então tu falou aí, ó, coisas que acontece muito, né. Ela disse que um tempo atrás, né, a mãe dela, né, quando ela era criança ainda, e a mãe dela, né, teve uma experiência como se alguém tivesse sufocando ela, né. Então, ela passou aí, um livramento de um abuso, né, ela, Deus deu um livramento para ela deste abuso, mas ela passou por essa situação de tentarem, então ela chega aí aos 12, 13 anos, né, e começa a ter esses pensamentos negativos, né, e a gente vendo, assim, uma pessoa com 13 anos, né, um jovem, ele tem a vida inteira pela frente, né. Ele tem, assim, vamos dizer, um grande futuro ainda, né, com 13 sim, anos, tem muito futuro, né. Mas é o que o diabo implanta na mente das pessoas, é o que o diabo coloca na mente das pessoas, né, que não vai adiantar, que não vai conseguir. Isso aí acontece muito, tá. E interessante também essa questão, né, que a irmã disse que cortava os braços, passava alguma lâmina nos braços, alguma coisa assim, e sentia, né, que sentia um prazer naquilo ali, uma satisfação, vamos dizer assim, né, momentânea. Então como se aquela outra dor passasse. Seria isso? Uma dor interna que você sente, mas provocando uma outra dor externa, né, ou mais superficial, que você pudesse enxergar, e isso te dava satisfação? E o que isso acontecia mesmo. quando tu olhava os teus braços? No momento eu só sentia alegria, né, por causa que eu pensava assim comigo: "Eu não tô ferindo ninguém, eu não tô prejudicando ninguém, eu tô prejudicando a mim mesmo, né". A mim mesmo eu tô me prejudicando, então, como minha mãe não me dava muita atenção, eu olhava para aquilo ali e disse: "Ah, agora já deu um alívio". Parece que veio um alívio, assim, agora tá tudo tranquilo, tá tudo, né. Como eu falei, parece uma droga, assim. E eu Sim. olhava para aquilo e ficava feliz, sentia feliz. Aquela fase, daí aos 13 anos, né, teve a fase de entrar naquele mundo do rock, emo, essas coisas assim, e começar a andar E deprê. Uma coisa foi chamando a outra, né, eu digo assim. e essa questão, eu já comentei aqui no outro testemunho, porque a irmã Duda já deu um testemunho uma vez para nós, né, em algum tempo atrás, e eu comentava também que eu fui pregar numa igreja, né, numa cidade aqui do interior, e tinha uma adolescente, né, na igreja, e eu fui orar por ela, e o Espírito Santo me falou que ela cortava os braços dela, né. E eu pedi para ela mostrar os braços, porque ela estava fazendo algo muito errado para a vida dela, né. E aí quando ela puxou a blusa, ela estava com a blusa manga comprida também, e aí estava tudo retalhado, marcado ali, ela chorou bastante e aceitou a Cristo naquela noite. Então, então a irmã andava sempre com É, a sempre blusa com uma blusa, aí por último eu cortei uma como era muito calor, daí eu já não estava mais aguentando andar com roupas, de manga longa, daí eu cortei um pedaço da blusa, era tipo esse tecido aqui, cortei, e eu fiz até a altura que desse para cobrir aquilo, né. E eu fiz botei um dedal aqui, enfiei e eu andava com aquilo e de manga curta. Daí eu disse assim: "Agora dá para esconder, né". Achei alguma coisa para esconder e para eu poder andar com, né, com roupas de verão, né, porque era muito quente, e para esconder aquilo para minha mãe até para minha mãe não ver, mas ela nunca notou, ela nunca me questionou: "Por que tu tá de manga comprida? Por quê?" Porque ela nunca reparou, né, naquilo. é Então porque ela eles acham que é não coisa de prestava atenção. jovem, né. Eles acham que é Achava que uma era coisa moda de de jovem, jovem. aquela fase, né, de ela viu que eu comecei a andar de preto, daí ela achou que era aquela fase, assim, né, que a pessoa tá, mas
conhecendo, né, o que acontecia com pessoas que eram desse mundo, né, eu digo que é o mundo das trevas, né, porque era uma coisa assim, eu não sei explicar, era uma coisa terrível. Os E daí irmãos, se quiserem fazer algum comentário, né, pode fazer um comentário. Aqui no grupo da rádio tá a Jaqueline Leão, né, que mora em Florianópolis, Santa Catarina, ela disse: "Meu Deus, que testemunho. Deus é na sua vida, irmã Duda". Então a irmã Jaqueline está, né, conosco também, aqui no grupo da rádio Filial 1, ela é pernambucana, mas mora na cidade de Florianópolis. Então, se o pessoal que está conosco quiser fazer alguma pergunta, né, pode fazer uma pergunta para a irmã, seria importante até, né, porque a dúvida de um sim. pode ser a dúvida de muitos. Então a irmã se cortava e aquilo dava prazer e momentaneamente o que que acontecia? A irmã esquecia desse pensamento, a irmã ouvia vozes, alguma coisa assim? Ali eu esquecia, né, ali eu passava pelo aquela fazia aquilo e daí eu ficava assim, vamos dizer assim, até a noite, sem pensamento nenhum, ficava um alívio, assim. Por exemplo, eu fazia isso era à noite, né, normalmente era à noite, que daí a minha mãe estava na rua, não tinha ninguém em casa, né, e não tinha ninguém para estar ali, daí eu ficava só, eu, né. Eu tinha um irmão mais novo, mas o meu irmão mais novo também tinha o pai, daí então eu ficava sempre sozinha, assim. Aham. E É, e e daí aproveitava para se cortar. é. E daí E passava aquilo, daí chegava à noite de novo, vinha aquela tristeza, era uma angústia, assim, e aquelas palavras na minha mente, e eu ia lá novamente e se cortava, se e me feria. cortava. Sim. Ma mas qual era o sentimento, assim, tu queria se martirizar a ti mesmo, como tu disse, para não machucar outras pessoas. Você ouvia alguma voz dizendo para você machucar alguém? Não, nunca ouvi voz dizendo assim: "Ah, faz isso para isso, para aquela pessoa, faz isso", não. Isso eu nunca ouvi, eu mesma era bombardeada na minha mente, né. É o que acontece com a maioria dos jovens, porque eu já conversei com outras pessoas que tiveram nessa situação e praticamente é a mesma coisa, não é para ferir alguém, não, te fere a ti mesmo, né, não vinha Aham, coisas assim para ferir, fere a ti mesmo e aqueles pensamentos de derrota, né, de desânimo pra gente desistir, né. Eu fazia isso, mas era na intenção de tirar a minha vida, só que eu não tinha tanta coragem assim, né, para concluir, né, porque era com uma aham, faquinha de serra, então o que que eu fazia? Eu pegava a faquinha de serra e ficava ali, assim, na tentativa, né, mas ao aham. mesmo tempo com medo de perder a vida, né, e e acabar morrendo, né. Queria a morte, mas não queria ao mesmo tempo, né, vamos dizer Aí assim. se castigava então com isso. É. Ficou alguma cicatriz, assim, que apareça no teu braço? Eu tenho ainda hoje, mas ela é muito fraca, nem aparece no direito, que é aqui, ó. São Aham. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nesse braço. E Que nesse outro ainda braço aqui também. quantas marcas é Tá? naquele braço? Nesse daqui, 6. E nesse daqui não desapareceu, sabe? Depois que eu me converti, começou a desaparecer as manchas. Desse daqui eu já não tenho mais as contas, porque não tem a marca, assim, dos riscos. Tem um e outro, assim, mas foi bastante. Isso Então, aconteceu até os meus 18 anos, vamos dizer assim. dos 13 aos 18, É, 5 anos então, ali por você janeiro, assim, cortava os seus braços, assim. Então olha só, sim. os pais, né, têm que ficar atentos, né, irmã Duda, né, qual é o que Atentos, tu né, diz aí a para os qualquer pais, né. mudança de comportamento, isolamento, hã, e eu costumo dizer assim, ó, mais presente na vida dos filhos, porque muitas vezes assim: "Ah, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo", mas não dá atenção devida para o filho, né. E ali a gente vê que as crianças se sente solitária, né. Há uma tristeza, né, porque foi o que aconteceu comigo, e a gente fica vulnerável, né, a várias coisas, né. A violência, a droga, né, hoje em dia a droga, né, fica mais vulnerável, mais suscetíveis a irem para esse caminho, né. E tudo chama uma coisa, chama a outra, né.
E você chegou a usar droga, irmã Duda? Assim, nunca tive muita vontade. Eu não vou dizer que eu não usei, porque eu experimentei, mas não foi uma coisa assim, tipo, eu me viciei, sabe? Usar, assim, que achava, que maravilha, usar, não. Eu não tinha essa vontade, sabe? A minha vontade mesmo, que para mim era o corte, assim. O Mas corte era... droga em si, me aprofundar nas drogas, não. Então, 5 anos se cortando os braços, né? Então a irmã Duda está passando aqui que para ela a droga não foi tão importante como Não. cortar os braços, ela sentia satisfação nisso, ou um alívio, né? Um alívio por causa dos seus pensamentos. Então, olha o que a irmã Duda está falando aqui, ela se cortava à noite, né? E ela tapava os braços, né? Com a blusa mais longa, né? Uma blusa mais Sim. longa até os pulsos, para que a mãe dela ou alguém não pudesse reparar. Isso aí foi 5 anos, irmãos, né? 5 anos, né? Olha só, por 5 anos ela conseguiu esconder da família, né? Conseguiu esconder dos amigos. Alguma amiga descobriu, alguma amiga teve alguém que disse: "Olha, tô vendo algo estranho no teu braço". Nunca? Nunca, 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 porque eu sempre andava de manga longa, né? E nunca me questionaram, tira pra nós ver, não. Sempre andei de manga longa, nunca ninguém soube. Nunca ninguém perguntou por que que andava de manga Nem longa. perguntaram, nunca No nada. verão, No verão ninguém perguntava. Porque eu andava de preto, daí todo mundo achava assim, ela é roqueira, e roqueiro só anda de manga longa, com essas coisas pesadas, né? Não sente calor. E eu andava assim, mas nunca ninguém me questionou e eu nunca tinha falado isso pra ninguém. Na escola começaram a achar um comportamento estranho. Foi aí que me encaminharam para um psicólogo, né? Não crente, me encaminharam para ali para o Postão da Cruzeiro. Eu consultava ali com um psicólogo e e ali foi que te ele acharam estranho na escola, me achava estranha, um comportamento porque bem estranho e chamaram a minha mãe para fazer o encaminhamento para mim ir para um psicólogo. Eu tinha 14 anos, eu acho, nessa época. por que que eles achavam teu comportamento estranho? Eu era uma pessoa que eu não falava com ninguém. Eu sempre fui, assim, discreta na minha, e se ele vinham falar comigo, falava muito pouco. Professores conversavam comigo, eu não respondia, eu ficava bem assim, na minha, sabe? Não era muito de estar ali envolvida. Eu sempre meio me isolava, assim. Sentar na escola, a gente sentava de dupla, eu não, eu sentava sozinha, sentava num canto, né? Nunca fazia nada em grupo na escola, Não, trabalho, não. enfim, sempre Não tinha isolada. isso, eu não gostava muito de estar junto, até porque eu tinha medo que alguém descobrisse o que eu fazia, né. E daí, Aham. de repente, ia prejudicar a minha mãe, né, que estava trabalhando, eu pensava assim: "Eu vou prejudicar minha mãe se alguém descobrir", porque naquela época o conselho tutelar era mais ativo, né, então era mais suscetível a acontecer alguma coisa, né, era bem rigoroso naquela época. Então tu tinha poucas amigas então, tu não era de ter amigas então. Não, eu tive uma amiga só na escola, né, e que também era roqueira, mas ela não fazia essas coisas que eu fazia. Ela qual era esse movimento mesmo, tu falou? Emo? Emo, do tempo de andar de preto, cabelinho no olho, só um lado no olho, só um olho aparecendo, uma coisa É bem que esquisita. o emo é que na minha época, como eu sou um pouco mais velho ou bastante mais velho que você, na minha época eram os dark que andavam de preto, né. Eu não sei se foi um processo, eu não sei se existe os dark ainda, né, ou se foi um processo de mudança dentro desse movimento dark, que, né, os garotas, guria, tudo andava de preto, né, minha época. E aí agora se vê o emo, né, eu vi, até faz tempo que eu não vejo sobre, né, esse movimento aí, mas na minha Agora eu já época nem era sei os qual é o dark. nome, né, que vai Ah, mudando de geração em geração, vai mudando, né. pode ser. E andavam todos de preto. Eu me lembro que eu tinha uns 14 anos, eu e um amigo meu entramos numa discoteca lá, só que era no segundo piso do prédio e era de dark,
né? Era uma festa de dark, né? Eles andavam tudo de preto e nós frequentava outras festas, vamos dizer, de rap, de funk, né? Na época, de guri. E quando entramos ali, nós tivemos que pular pela janela o segundo piso. Tivemos que pular, eu e ele, no segundo piso. Não sei como é que nós não se quebrava tudo, né? Mas se atiramos, né? Se atiramos, porque, infelizmente, tinha aquela rincha dos que frequentavam o baile funk, né, daquela Não época, e os gostava. dark, né? Não se davam. E aí acabamos entrando num ambiente totalmente dark, e aí, né, quando eles viram nós, já viram que era bem diferente, né? E eles estavam todos de preto, nós não andava de preto, e enfim, pulamos aquela janela do segundo piso, né? E nem um arranhão tivemos, né? Mas olha só, eram uns ninja, né? Se atiremos ali, rolemos ali pela faixa e já saímos correndo. Não pegaram, não. Eles Mas já se estão nos tivesse. livrando, né? Deus nos livrando. É isso com 14 anos, irmãos, né? 14 anos. Mas é muito interessante saber isso, irmã Duda, porque muitas famílias podem estar passando sem saber, né? Dentro do Verdade. seu próprio lar, um adolescente, uma adolescente está sofrendo das mesmas coisas, né? Que a irmã passou. Temos aqui também na rádio hoje a irmã Clenir, lá da cidade de Panambi, interior do estado do Rio Grande do Sul. Ela faz aqui, eu acho que é uma pergunta. Irmã Duda, ainda essa semana passei por isso, mas ouço vozes. Tudo que você passou, passo agora. Realmente é horrível. Ela coloca aqui, na sua experiência, que ela escuta vozes, né? Mas a irmã Duda era pensamentos, né? Vinham, geravam pensamentos, né? Pensamentos aí na irmã Duda, né? Pensamentos involuntários, né? Coisas que ela não queria, mas acabava então, sendo gerado esses pensamentos. Quem tiver pergunta, né, pode perguntar para a irmã Duda aqui, né, fazer algum comentário. A irmã Mari Costa, lá de São José do Norte, da Igreja Visão Missionária, está conosco. Deus abençoe, está videologada. Também está conosco o Nicolau Dornelles, né? Paz, Senhor Jesus, paz, Senhor, irmão Nicolau Dornelles, conhece, irmã? Conheço. Ele era encarregado aqui da congregação Porto Novo, ele e sua esposa, a irmã Dara, são uma bênção. São um casal bem baixinho, mas são um casal tocha. Igual eu, então. Deus abençoe o meu querido irmão Nicolau, a irmã Dara, né? Deus abençoe nesta manhã. Glória a Deus. Também a irmã Lisiane Orne, ela diz: sou de Osório, congrego junto com a irmã Elza. Deus abençoe a irmã Lisiane, né? Ela é de Osório, né? Congrega aí com a irmã Elza Lapinski. O irmão, né? Deu um kkk ali, né? Riu ali. Eu Um também casal sou bem baixo. abençoado. Aleluia. Todos nós somos baixos, né? A irmã Duda É. também é baixa. Irmã Duda, os baixinhos. Mas assim, irmã Duda, olha só. Então, 5 anos, né? A irmã colocou aqui, eu vou olhar aqui nas outras redes aqui, nos outros grupos, se tem alguma mensagem aqui, para não perder nenhuma. Mas olha só, pessoal, 5 anos, ela passou por essa situação de, né, cortar os seus braços, né? Cortar os seus braços. E por 5 anos ela escondeu, né? Dos 13 aos 18 anos, ela escondeu, né? Colocando blusas compridas. Cuide bem, né? Se o teu adolescente, a tua filha, o teu filho, se estão querendo andar mais com roupas compridas, né? Principalmente no verão, né? No inverno ainda vá, né? No inverno, mas agora no verão, dias quentes, se o teu filho está com roupas compridas, dê uma olhada, não só nos braços, mas nas pernas também, tá? Porque tem O pessoas primeiro que cortam sinal, nas né? pernas, né? É. E o primeiro sinal, né, é o adolescente se isolar. Cuidar muito isso. Começar a se isolar da família, se isolar, assim, ver que tá se afastando já é um sinal de alerta, né? Ou quando está se isolando, né?
É, sinal de alerta, já começa o sinal de alerta aí, né, que começa o isolamento, a se afastar, já não conviver mais, não querer estar em família, não querer estar junto, né, ou em grupos na escola, até isso, né, reparar. Exatamente. Então tem que, né, ver se a pessoa não está se isolando, o jovem porque geralmente os jovens anda sempre em grupo, né. Tá no mundo, Verdade, tá em grupo, tá na igreja, tem o grupinho deles, né, eles sempre fazem o grupo, né, da turmada da mesma idade, né, estão sempre junto. Então tem que verificar bem, até uma pessoa aí, né, filho de crente, porque nem todo filho de crente é crente, a irmã sabe, né. Nem todo verdade, filho de sim. crente, ele é crente ainda. Mas quem sabe tem lá uma jovem lá que anda só de saia comprida, e você acha que ela está bem crente, e às vezes não está, né, às vezes não nem se batizou, nem tomou uma posição, mas anda de uma forma, né, então tem que se examinar, né, a conduta dos filhos, tá. Vamos ver aí, a irmã, né, daqui a pouquinho então a irmã Camila Leonel, lá do estado do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, não me lembro a cidade, se é Vila Valério. Ela pergunta aqui: "Como a irmã conheceu Jesus?" Vamos estar respondendo mais, né, tem mais partes ainda, né. Mas ali aos 15 anos, né, vamos dar dando continuidade, 13 anos eu continuava, né, e aos 15 anos eu decidi que eu ia sair de casa, eu botei na minha mente que quando eu fizesse 15 anos, que era o momento que o jovem podia trabalhar de menor aprendiz, podia entrar para trabalhar, né, era a idade ali que podia começar a trabalhar. Aos 15 anos eu já estava planejando que eu iria sair de casa e ter a minha independência, até porque eu dependia muito da minha mãe, e a minha mãe não tinha aquele zelo da questão de higiene, da questão da saúde da mulher, nunca teve, tanto que eu nunca tinha consultado um ginecologista, nunca tinha frequentado um médico para fazer exames de rotina, questão de saúde da mulher, nunca tinha feito. Aos 15 anos eu saí de casa, né, no dia 12 de junho, não me recordo o ano, né, agora me falta a memória, mas no 12 de junho, é o Dia dos Namorados, eu saí de casa, eu conheci uma pessoa a qual o parque eu frequentava, né, que eu vivia na rua caminhando, eu andava tipo um andarilho, andava pela rua e queria ficar sozinha, ia pra ali pra orla do Guaíba para ficar olhando para o horizonte, ficar pensando, meditando, eu era muito assim. E eu acabei conhecendo uma pessoa aí, e no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, eu fui e me juntei com essa pessoa sem conhecer direito, né, sem saber da vida da pessoa, e eu fui no dia 12 com 15 anos de idade. E essa pessoa tinha o dobro da minha idade, 36 anos na época, e eu apenas 15 anos. E ali eu arranjei um emprego. Meu primeiro emprego, né, foi no McDonald's da Andradas, foi meu primeiro emprego. E ali eu comecei a trabalhar, mas ali ainda estava depressão e coisa e tal. E fui, e a mãe dessa pessoa a qual eu convivia, ela ia numa igreja liberal, né, questão de ética, não vou falar o nome da igreja, mas ela ia numa igreja liberal. E ali eu fui, mas eu continuava na mesma coisa, depressão, sabe. E fui um dia nesse culto, com essa pessoa, né, que é a mãe dele, e gostei. E eu falei: "Não, vou voltar". Era domingo, todo domingo íamos, né, nesse culto. Gostei, porque daí me lembrou minha infância, que eu ia todo domingo na escola dominical, e eu comecei a ali frequentar, até que um dia eu tomei a posição de que eu ia me batizar. Eu vou me batizar, eu vou me batizar, eu vou me batizar. E eu fui um domingo para o culto, que agora também não me recordo o ano do meu batismo, isso eu perdi na memória, mas eu peguei e fui aquele domingo na intenção de me batizar. Mas só que eu não tinha noção de nada, não tinham me explicado nada, não tinha passado por discipulado, tu ia domingo e se batizava, era assim. E ali me foi pregado que se eu me batizasse, eu estaria salvo. Eu podia continuar nas mesmas práticas, podia continuar, né, da mesma vida que eu levava, mas se eu me batizasse, eu seria salvo.
E ali começou o processo. Daí eu fui num domingo, não tinha levado nem roupa reserva para mim poder descer as águas. Fui ali e desci as águas naquele dia, naquele domingo, e continuei a viver a minha vida normalmente. Normalmente, assim, me batizei, agora eu tô batizada, eu tô salva. Fiquei trabalhando ali naquela empresa por bastante tempo e logo depois eu troquei de emprego, fui trabalhar em outra rede fast food e fiquei ali por um tempo também, e depois eu fui trabalhar no supermercado. E ali continuando na minha vida, assim, sem Deus, né. Eu estava batizada, mas eu estava sem Deus, não tinha uma explicação ali né, do que do que era Cristo, o que que eu tinha que renunciar, tanto que nem a Bíblia a gente não abria a Bíblia, lia o versículo lá e lia a palavra lá e não tinha Bíblia, não tinha nada disso. Eu não tinha, no caso. E ali eu comecei a continuar do mesmo jeito. E eu disse: "Mas eu me batizei, mas eu continuo com as mesmas atitudes, né, com os mesmos pensamentos. Eu não fui liberta, não fui liberta". E ali foi, eu fiquei com esta pessoa até os meus 18 anos. Eu me lembro que eu fui demitida desse último emprego que eu estava, eu fui demitida em 2016, janeiro de 2016. E ali eu fiquei sem chão. Eu disse assim: "Como é que eu vou?" Porque o meu primeiro emprego eu comprei tudo do bom e do melhor, tudo que a minha mãe não me dava, eu comprei pra mim. Eu falei assim: "Eu vou comprar tudo do bom e do melhor pra mim, porque agora eu vou me vestir, eu vou me arrumar, eu vou", né, coisa e tal. E ali no em janeiro de 2016 eu perdi o emprego, porque geralmente eu saía de um e já arranjava outro. E nessa época eu não arranjava emprego, eu fiquei de janeiro. Fiquei um bom tempo ali caçando emprego, mas nada adiantava. Até tentei entrar como revendedora de uma dos produtos de beleza e também não tive êxito. Daí ali a minha vida começou a se amarrar. Ela já estava amarrada, mas ela parece que estava piorando cada vez mais, cada vez mais. E eu fiquei sem emprego e fiquei sem chão. E daí eu acabei tendo, assim, uns pensamentos: "Não, não quero mais ficar com essa pessoa, eu não quero mais essa vida pra mim, eu quero ficar sozinha, eu quero ser livre. Eu quero ser livre, porque eu tô casada, né, e agora casada entre aspas, porque não estava casada no papel, era só juntada. E eu disse: "Eu não quero mais essa vida, eu quero ser livre", pensando comigo assim, né. E eu vou voltar pra casa da minha mãe. Só que a minha mãe não tinha estrutura, né, não tinha aquela estrutura para me receber novamente. Era uma casa com um quarto, uma sala e o banheiro, né, era assim. E meu irmão dormia na sala. Me lembro que tinha um sofá-cama e o meu irmão dormia na sala. E um dia eu cheguei, né, foi bem turbulento ali a situação da de separar daquela pessoa, porque ela não aceitava, né. E ali houve ameaças e tudo mais, e eu tive que recorrer ao meu irmão, né, para me ajudar a sair daquele lugar, para mim poder voltar para casa da minha mãe. E ali com 18 anos eu fui morar com a minha mãe novamente. Fui morar com a minha mãe novamente, né, voltei para casa dela e não arranjava emprego. Eu disse: "Eu vou ter que fazer alguma coisa para me arranjar emprego, não tem como eu ter arranjar dinheiro, arranjar alguma coisa para mim ter", porque eu já tinha eu já tinha uma vida diferente, né. Eu já eu usava, perfume, eu usava creme, essas coisas tudo, pasta de dente era da melhor, tudo eu comprava do melhor pra mim. E eu me lembro que eu comprei um roupeiro cor-de-rosa, e eu disse para o meu irmão: "Eu preciso ir lá buscar aquele roupeiro cor-de-rosa", e "Meu, eu paguei, não sei o quê", e levei pra minha casa. E tinha um cartão que eu tinha dessa última empresa que eu trabalhei que tinha um saldo. E nessa época minha mãe estava nas drogas, né, estava mais, assim, se a gente tinha se aprofundado mais. E eu era muito inocente que eu botava a senha dos cartões atrás dos cartões. Eu tinha esse costume, porque eu não lembrava, daí daqui a pouco eu tenho que trocar a senha de novo, daí eu botei atrás do cartão a senha. E aquele cartão era meu único recurso no momento, porque eu guardava aquele saldo, né, podia gastar lá na
lá comprando coisas no mercado, ou tu sacava aquele valor para ti, em dinheiro. E ali tava meu sustento, né, para me ficar, sobreviver algum tempo, assim. E eu me lembro que aquele cartão sumiu. E eu fiquei desesperada. Eu disse pra minha mãe: cadê o meu cartão? Cadê meu cartão? Cadê o meu cartão? Tinha sumido o cartão. E sumiu o cartão. Daqui a pouco o cartão apareceu, sem a senha atrás, e eu não me lembrava a senha. Eu disse: e agora? Eu não tenho a senha do cartão? Não tenho, né? Resumindo, até que eu me lembrei da senha, fui ver, não tinha saldo nenhum. A minha mãe, né, que graças a Deus hoje serve ao Senhor, e a minha irmã tinha usado todo o saldo para a bebida e para as drogas. E ali eu já fiquei sem chão. Eu disse: eu vou ter que arranjar um jeito, né, de arranjar dinheiro. Vou ter que, sei lá, fazer alguma coisa. Não consigo emprego, né, e tudo mais. Eu disse, e ali começou uma turbulência na minha vida. Mas só que ali Deus já estava trabalhando em toda aquela situação ali para me levar para a presença dele, né? E fiquei ali fiquei janeiro de 2006, janeiro, fevereiro. Acho que um mês, um pouquinho assim, não fiquei muito tempo assim nessa vida assim. Meu esposo, né, que hoje é meu esposo, morava do lado da casa da minha mãe. E daí ali nós nos conhecemos, ele me convidou para ir na igreja, eu aceitei o convite e fui, e era o Ministério Restauração, a verdadeira igreja, né, que eu digo, a verdadeira igreja. E naquele domingo, era um culto de domingo, se eu não me engano, e, e eu fui naquele culto. E Deus falou comigo profundamente naquele culto. E quando encerrou o culto, eu fui impactada pela palavra, eu chorava bastante. E fui impactada pela palavra. E quando chegou o final do culto, perguntaram quem queria aceitar Jesus. E eu fui, tomei esse passo, né? E fui aceitar, né? Eu quero aceitar Jesus. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei né, a frequentar a igreja e tudo mais. Eu já era batizada, então eu aceitei Jesus e ali Deus começou a trabalhar na minha vida, né? E aprove a Deus, né, que a pessoa que me ganhou para Cristo, porque ele me ganhou para Cristo, né, eu falo, ele me ganhou para Cristo. Aprove a Deus que a pessoa que me ganhou para Cristo seria meu esposo, né? Então a gente foi se conhecendo, né? E ele tinha me levado para a igreja, tinha me apresentado o verdadeiro evangelho, né? E 14 de outubro de 2016, a gente casa. Deus confirma que ele seria meu esposo, né? Que era ele, o irmão Márcio, que eu seria a esposa dele e que ele seria meu esposo. Aí Deus confirma e no dia 14 de outubro de 2016 a gente casa. E ali começa o trabalho de Deus na minha vida, né? Eu glorifico a Deus, porque eu passei por esse momento. Foi uma prova, foi uma forma de Deus trabalhar na minha vida para hoje eu contar esse testemunho para aqueles que se encontram nessa situação. Mas, como eu digo, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu, mesmo que eu não clamasse, a minha alma estava clamando, só que eu não via a minha alma estava clamando. Ele ouviu o meu clamor quando ninguém mais acreditava, quando nem eu mesma acreditava em mim. Ele ouviu o meu clamor, ele me socorreu, ele olhou para mim. E ali, pastor, entrou uma alegria no meu coração que eu não sei explicar. E meu esposo, depois de passar um tempo, né, eu fui batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu fui batizada, fui num culto que teve na igreja e eu fui batizada com o Espírito Santo. Meu esposo disse: eu achei que tu ia manifestar um dos demônios, não que ia ser batizada com o Espírito Santo, né? E ali eu fui batizada com o Espírito Santo e desde então é uma alegria total na minha vida, né? Eu costumo dizer. E o que eu não tinha antes, eu tenho hoje, que é a alegria que só em Cristo a gente pode ter. É só Jesus, né? E eu vendo tudo aquilo que aconteceu e meditando na palavra, a palavra nos diz para a gente cuidar do templo do Espírito Santo.
E eu não estava cuidando do templo do Espírito Santo, eu estava me mutilando. E eu comecei a refletir tudo o que aconteceu na minha vida, tudo que, né, foi acontecendo. E eu falo nessa manhã, né, que venhamos a prestar atenção nos nossos filhos, nos sinais, na depressão. A depressão não é brincadeira, irmãos. Tem muita gente tirando a sua vida por conta dessas setas lançadas. A irmã ali, né, relatou que houve vozes. Procura uma ajuda espiritual. Procura um pastor, apresenta a tua causa a Deus, faz uma campanha, porque a gente não tem força, realmente a gente não tem força para buscar Deus naquele momento. Mas no momento em que a gente entrega, né, as nossas vidas a um Deus verdadeiro e que nós procuramos ajuda espiritual, nós vamos vencer. Não é fácil. Mas preste atenção na vida do seu filho, adolescente, seja alguém que esteja, né, passando por isso agora, nesse momento. Procure uma ajuda espiritual, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro, não podemos encontrar descanso em nenhum outro lugar, é somente em Deus. Aleluia. E ali Deus começou a fazer uma obra linda na minha vida, acabei, né, que agora eu estou na União Feminina atualmente, né, trabalhando ali no departamento da União Feminina e servindo ao Senhor. Nas quartas ali é uma oportunidade tremenda, nos sábados é uma oportunidade tremenda, todo dia é uma oportunidade tremenda, né, eu costumo dizer, não é só um dia, mas todos os cultos é uma oportunidade tremenda de nós buscarmos a Deus. E eu estava no ombro amigo, né? Mas a Deus que ele queria outra coisa para mim, só que eu não estava entendendo. E um dia eu fui num culto e uma pessoa disse assim para mim: Deus te chamou para a palavra. E eu disse: Deus, tem misericórdia, eu nem sei pregar, falei assim comigo, né? E daí eu falei aquilo e saí, e não, tipo, fiz, né, entrou aqui e saiu aqui. Eu disse, não, a mim não, misericórdia, Deus livre, Deus me usando a palavra, eu morro de medo, eu tenho um infarto lá no púlpito, sei lá o que eu faço, penso, né, pensava assim. Aí daí Deus usou outra irmã para confirmar aquilo. Eu disse, Jesus, misericórdia, eu não sei falar, eu não sei. E ali Deus começou a me levar mais para oração, né, eu comecei a aprofundar mais na oração, e ali eu comecei a ter revelações tremendas da palavra. Coisa tremenda, assim. E eu tenho uma agenda guardada que, quando eu comecei a ter essas revelações da palavra, eu tenho ali aquela agenda cheia de devocionais. Porque cada vez que eu li a palavra, Deus me dava uma revelação. Eu disse... Daí eu comecei a ver ali, Deus realmente quer me usar na palavra, mas eu, né, até hoje eu falo, Senhor, eu sou miserável. Eu fico gelada, eu tremo, é o temor, né, que a gente fala, que a gente sente, né, de estar ali, né, no púlpito. E daí eu saí desse departamento porque Deus queria outras coisas para mim e eu não estava entendendo. E ali Deus começou a me usar diferente. E eu disse, agora eu estou né, eu estava no plano alternativo, agora eu estou no plano ideal de Deus. E daí eu coloquei no meu coração que nos dias que eu não fosse na sede, eu queria muito ajudar as congregações aqui, né, do meu bairro. Aqui são 4 congregações, né. Essa que o irmão Nicolau era pastor, né? E aqui na Dutra Jardim, que é na rua do lado da minha casa, e na sede da área norte, que é do pastor Valdelírio, né? E a Betel, que agora eu não me recordo qual é o pastor que está ali na frente daquele trabalho. E eu coloquei isso no meu coração. E é isso que eu quero viver todos os dias da minha vida. Glória fazendo a a obra de Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo, né? A gente tem que fazer a obra, né? As oportunidades, abraçar as oportunidades que Deus nos dá. E voltando, né, ali para o testemunho, eu quero dizer para mãe, para pai, dê atenção pro seu filho, porque muitas vezes a gente pensa assim, o trabalho é importante. Ele é importante para ter o sustento da nossa casa. Mas a alma do teu filho é mais preciosa. E quando soar a trombeta? E lá nos dias do juízo final, o que tu vai dizer para Deus? Ali, eu não cuidei da minha casa. Eu não zelei pela minha casa, porque o primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família, eu costumo falar.
verdade. alcançar os nossos filhos, porque o mundo não vai melhorar. Se a gente diz assim, irmão, vai melhorar, não vai melhorar. As coisas tendem a piorar, os sinais da vinda de Jesus se aproximam cada vez mais. E é momento de nós falarmos do amor de Cristo para os nossos filhos adolescentes que passam pelos processos. Muitas vezes, né, é alguma coisa assim, minha mãe só trabalha. Na minha adolescência, olhava para minhas amigas que tinham atenção da mãe e do pai, tinham a mãe e o pai presente, tinha a atenção da mãe e do pai. E aquilo dali foi desencadeando várias coisas, traumas de infância, e tudo foi, né, se crescendo, crescendo até ocasionar isso, a chegar à minha adolescência, né, monitorar na fase da adolescência, porque quando criança, ali naquela fase, ali já é criança, né, tem outras coisas para se entreter, tá na fase de brinquedo ainda, mas quando a gente entra na adolescência, que é a parte mais terrível, assim, que a gente tem que estar vigiando, Que tem que estar com os cuidar dos pais por nossos perto, né. jovens. Eu se eu me lembro que uma época a minha esposa não trabalhou, né, devido às nossas crianças. Nós morava em Canoas, é uma cidade grande, né, eu sou natural de Canoas, né, do ladinho de Porto Alegre. E como toda cidade grande, né, tu tem que ficar de olho nos teus filhos, né. Então, né, um bom período da vida dela, ela não trabalhou, né, justamente para ela ficar em casa com as crianças, né. Ainda que, né, não era fácil manter a casa, né, um trabalhando só, mas nós preferimos isso, né. Nós preferimos nos apertar um pouco, vamos dizer assim, mas que, né, a Maristel, a minha esposa, pudesse cuidar dos filhos em casa, né. Então até um período da vida deles aí, e graças a Deus não nos arrependemos, porque foi um investimento que nós fizemos na vida dos Verdade. nossos filhos, né. Hoje, graças a Deus, todos servem a Deus, todos os 2, né, estão aí servindo ao Senhor, tanto a Jéssica como o Christian, Adriane, né. Então, E meus buscar irmãos, em Deus, né, pastor, buscar em Deus, né, porque a gente pensa assim: tá mas eu vou parar de trabalhar", mas, assim, buscar em Deus, eu não digo assim: vai fazer uma coisa assim: "Vou parar de trabalhar hoje", não, busque em Deus a direção, porque Deus até isso Deus provê um salário para te ficar em casa. Deus é Deus provê. poderoso para fazer isso. Deus provê todas Então, as coisas, né. é Então, verdade. a criança ela tem que estar num ambiente hoje em dia bom, e os pais têm que estar por perto, né. É como a irmã Duda disse, porque às vezes os pais querem dar de tudo e só o material, e aí ela falou, a mãe dela se esforçava, né, muitas vezes, mas não era aquela convivência, né, de estar com ela, perguntando como ela estava, né, dando atenção para ela. Então precisa se dar muita atenção, né, mesmo que trabalhe hoje em dia, né, muitas pessoas trabalham, mas que saibam, né, dar aquele período de atenção. Aí a atenção redobrada, né. Se tem que É, trabalhar, então a bastante. atenção é redobrada com o filho, né. Nas horas vagas tem que estar junto com eles. Então eu quero agradecer a irmã Duda, uma próxima vez a gente vai ter uma outra oportunidade de estar falando Amém. novamente sobre o seu testemunho, né. E eu sei que vai edificar muitas pessoas, muitos adolescentes também, pais e mães, né. Temos aqui também conosco a irmã, a irmã Camila Leonel, lá do estado do Espírito Santo, ela dá um glória a Deus, né. A irmã Ione Santos, né, ela diz aqui, "Deus abençoe a amada irmã Eduarda", né, que o verdadeiro nome da irmã Duda é Eduarda, eu chamo de Duda, porque ela está mais conhecida na igreja como Duda, né, mas é a Eduarda, né. A irmã Ione aqui, também, né, o pastor Patrick também, né, está aí conosco, e ele diz assim: "Paz, Senhor Jesus", o nosso pastor lá do Rio de Janeiro, né, "Paz, Senhor Jesus, glória a Deus, que maravilha, nós vemos aí a diferença do verdadeiro evangelho, que tem Cristo como seu fundamento", né. É É isso aí, verdade. né. Então é o que o ministério prega, prega a Cristo, né. Não dizer assim, a igreja verdadeira, né, ela é uma igreja que serve a um Deus verdadeiro, né, porque, né, a igreja tem que ser aquela que serve a um Deus verdadeiro, né. E graças a Deus o Ministério Restauração, eh, ele tem se empenhado muito nos estudos, né, tem se empenhado a dar uma vida espiritual para os seus membros, né, a conhecer a Cristo, a andar com Cristo. Então, pregando o evangelho verdadeiro.
né? É isso aí. Irmã Marilu Silveira diz aqui, glória a Deus, né, por este testemunho, né, glorioso. E eu, quando quis dar fim à minha vida, Deus chegou na hora certa e me deu o livramento. Por isso, hoje, damos tanto valor à nossa salvação. Aí, irmã Marilu contando aqui. Uma hora eu vou ter que entrevistar a irmã Marilu aqui, né? Vou entrevistar a irmã Marilu também. A irmã Elza Lapinski também, né, passou por grandes batalhas, né? Como a irmã Marilu aí contando aí, a gente vai. Uma hora vamos conversar com a irmã Marilu aí também, aqui no YouTube. A irmã Ione diz: glória a Deus, que maravilha. É Ione Santos, né? Esse é de Irmã Porto Ione. Alegre. Irmã Ione. Deus abençoe a irmã Ione. Deus abençoe a irmã Marilu, lá de Florianópolis, o pastor Patrick, lá do Rio de Janeiro, nossa irmã Camila Leonel, do Espírito Santo, está sempre conosco. E o nosso irmão Nicolau, né? O nosso obreiro aí, Nicolau, a irmã Dara. Se inscreva no canal aí, irmãos, né? Se inscreva no nosso canal aí, nos acompanha. A irmã Mari também está sempre no canal aí. A irmã Lisiane Orne, Deus abençoe. A irmã Daniela Ortiz, se inscreva aí, irmã Daniela. Se inscreva no nosso canal aí também, tá bom? Temos aqui também, vamos ver aqui, meus irmãos, vamos ver aqui. Eu tenho aqui mais mensagens, né? Vamos abrir aqui as mensagens do Telegram, tá? Você quer entrar no nosso grupo, vai lá no Telegram e coloca Rádio Filia 1, Grupo Rádio Filia 1. A irmã Carla Pilger, da Luz, de Gravataí, né? Paz do Senhor Jesus Cristo, peço oração por Lauro Melo, está com 3 tipos de câncer, está no isolamento. E também por Silvana, está com leucemia. Vamos orar, irmã Carla Pilger. Irmã Lisiane Vidor, paz do Senhor aqui na escuta, irmã Lisiane de São Francisco de Paula. É tremendo escutarmos os testemunhos dos irmãos. Isto edifica a nossa fé. Deus abençoe a nossa irmã Lisiane, né, de São Francisco de Paula. Muito obrigado, irmã Lisiane, por estar conosco nesta manhã também, tá? Agradeço aí aos irmãos, né, todos aí que participaram, né, e que vão ainda participar através desse vídeo, que vai ficar no ar, né? Vai ficar no ar, tá? Este vídeo aqui, né? E para você saber, nós não falamos aqui, a irmã Lisiane, ela congrega no Ministério Restauração, tá? Congrega no Ministério Restauração, que tem a nossa sede internacional, né? A IPAD Restauração, na Avenida Farrapos 312. Quem quiser conhecer a irmã Eduarda, né? Irmã Duda Rodrigues, né? E saber mais sobre o seu testemunho, ela congrega ali na IPAD Restauração, né? Tá sempre ali pela sede internacional, né? Né, irmã Duda? Irmã Duda, Deus Às abençoe o irmão quartas. Márcio, né? Seu filho, o nome do seu filho eu esqueci. É Isaac. O Isaac, Deus abençoe o irmão Márcio, seu esposo, né? O irmão Isaac também. Eu vejo um quadro, né? Um quadro aí, a sua retaguarda, né? Tem um quadro aí. É um quadro ou é um roupeiro? É o meu roupeiro. Ah, eu achei que era um quadro. Eu pensei, será que a Duda tá numa sala de aula ou lá na igreja, né? Lá na igreja tem algumas salas com quadro também, Não, tá? é o meu roupeiro. É isso aí. Então, meus irmãos, né, compartilhe este vídeo, né, compartilhe este vídeo, né, e você quiser conhecer a nossa igreja de Paz de Restauração, é uma igreja que tem se esforçado muito para pregar o verdadeiro evangelho, pregar um evangelho de mudança de vida, né, de mudança, transformação, como a irmã Duda falou ali, né, de transformação de vida. Temos que ter uma transformação, né, como ela disse, ela foi numa igreja, a primeira que ela foi, ela não teve transformação nenhuma, né, não havia, né, porque tem lugares que dizem que não precisa mudar em nada, né, e infelizmente não é a realidade do evangelho. O evangelho diz que nós temos que nos arrepender do nosso pecado, abandoná-los, né, e ter uma nova maneira de vida, né, uma nova maneira de viver aí em Cristo Jesus, né. E agradecemos aí o nosso ministério, a qual sou pastor também, né, do Ministério Restauração, sou um dos
pastores, né? E a gente sempre diz, né? A gente procura ao máximo se esforçar para pregar aquilo que está nas Escrituras e ensinar os nossos membros, né, irmã Duda? É verdade. É isso Abraçar aí. as oportunidades, né. Quarta-feira fica o convite, né, para as irmãs e irmãos também que quiserem, né. Nós estamos ali nas quartas das 9h30 até às 5h30 ali, às 5, né, em ponto, com o culto da União Feminina. Às 11h30 a gente tem o estudo, né, da manhã, e à tarde, a partir das 2h30, começamos com as orações objetivas e logo após a palavra de Deus. Amém. Então as E hoje, né, é famílias, um serviço tremendo também, um trabalho tremendo que agora, né, acabei adentrando, que hoje vai ser o meu primeiro dia no asilo, e o primeiro dia vou né? levar a palavra também. Glória a Deus, aí, ó, vai estar pregando no asilo hoje, que Deus te abençoe e te use lá, tá? Então, né, as mães aí, as irmãs, as mães que estão vendo esse testemunho, que quiser procurar a irmã Duda Rodrigues, ela está sempre nas quarta-feiras lá na consagração, né, irmã Duda? Lá na É, e sede aos sábados internacional. também. E aos sábados também, procure saber quem é a Duda, pergunta lá, todo mundo vai dizer quem é a Duda Rodrigues lá, né? Você quer saber mais sobre esse testemunho, quem sabe está passando aí na tua casa pelo mesmo problema, né? Mas, irmã Duda, muito obrigado, né? Vou te convidar você a fazer a oração pelos enfermos, Amém. né? Temos aqui, vamos orar pelo Lauro Melo, né? Que está com 3 tumores, né? Vamos fazer oração aqui também, pedido da nossa irmã Carla Pilger, né? Que pediu oração para nós. Vamos orar aqui, irmã Duda, pelo Lauro, né? Lauro de Melo, que está com 3 tumores, 3 tipos de câncer, está no isolamento, né? Então, até podia levar esse nome aí para a consagração também, orar na nossa igreja. E também por Silvana, que está com leucemia, tá? Pedido da nossa irmã, a nossa irmã Carla Pilger, de Gravataí. Deus abençoe, irmão Edson Vieira, está conosco também. Deus abençoe. Você que está, né? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão Edson Vieira, conosco também. Você quiser entrar, irmãos, né, para falar conosco, entra no grupo da Rádio Filial 1, no grupo do Telegram, coloca lá no Telegram, Grupo Rádio Filial 1, e você já pode interagir conosco. Agora nós temos uma programação, já está atrasado até, né? Estou passando passando 20 minutos, né, pastor? Pastor Gilberto Gonçalves com o programa Fundamentos da Fé, né? Na Rádio Filial 1, tá bom? Já vou liberar daqui a pouco para o pastor Gilberto Gonçalves. Já passamos 20 minutos do programa dele aqui, né? Quero agradecer ao pastor Gilberto Gonçalves pela sua paciência, né? Ele que vai iniciar a programação na Rádio Filial 1. Programa Fundamentos da Fé, daqui a pouquinho aí pela Rádio Filial 1. Deus abençoe, irmão Gina Givanildo Rodrigues, testemunho maravilhoso. Deus é poderoso. Amém, irmão Givanildo Rodrigues, né? Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos que estão conosco nesta manhã. Todo o irmão Diácono Blas também está conosco. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode orar, irmã, pode fazer a sua colocação final aí e orar também pelos enfermos. Bom, eu quero deixar para os irmãos, né, não desistam, né, dos seus filhos, não desista até mesmo de você que está sendo bombardeado por esses pensamentos, porque Deus é poderoso para operar milagre. Deus é poderoso, assim como ele operou na minha vida e na vida de tantos outros jovens que passaram pela mesma situação, ele é poderoso para operar um milagre na sua vida, ele é poderoso para operar um milagre na vida do seu filho. Que nós venhamos depositar a nossa confiança no verdadeiro Deus e que venhamos buscar em Deus a direção para nós fazer tudo, até na atenção dos nossos filhos, que nós venhamos dia após dia meditar, né, e plantar a semente no coração dos nossos filhos, que são a palavra de Deus, né. Eu tenho meu filho Isaac, né, de apenas 6 anos, e eu coloquei no meu coração de todos os dias antes dele ir para a escolinha, eu ler uma passagem bíblica e orar com ele, né. E plantar semente no coração dos nossos filhos e dar atenção ao seu filho que está isolado, que se afastou da família, dá uma atenção,
O trabalho é importante, mas a alma do seu filho é mais importante ainda, a sua alma é mais importante ainda. Não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida, né? Então vamos buscar a Deus enquanto é tempo e vamos estar orando neste momento pelas necessidades apresentadas ali no Telegram. Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos diante da Tua presença, Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, para interceder, Senhor Deus, pelas necessidades ali apresentadas, Senhor Deus, no Telegram. Apresentamos a Ti a vida do Lauro, Senhor Deus, que está ali com 3 tumores. O Senhor é poderoso para operar um milagre na vida dele. O Senhor é poderoso, Senhor Deus, para fazer com que esses câncer, Senhor Deus, venha assumir, Pai. Tu és poderoso, porque para Ti não é impossível. A Tua palavra nos diz que o Senhor levou, Senhor, sobre si as nossas enfermidades, que o Senhor venha visitar o Lauro neste momento, que o Senhor venha operar, Senhor Deus, segundo a Tua infinita misericórdia sobre a vida dele. Apresentamos a Ti a vida da Silvana também, Senhor Deus, que está com leucemia, que o Senhor venha tocar, Senhor, neste momento, que o Senhor venha operar, Senhor Deus, segundo a Tua infinita misericórdia sobre a vida dela, Senhor. Toma a vida de cada um que esteve, Senhor Deus, aleluia, na audiência desta programação, aqueles que no decorrer, Senhor Deus, do dia, aleluia, da noite, quem sabe estarão, Senhor, assistindo, que o Senhor venha, Senhor Deus, derramar da Tua bênção, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, dai-nos a direção, dai-nos, Senhor Deus, a sabedoria, o discernimento, Senhor Deus, para estarmos ali, Senhor Deus, Senhor Deus, aleluia, os nossos filhos, até mesmo nas nossas vidas, Pai. Toma a mente de cada um aqui nesta manhã, Senhor, aleluia, que toda seta, todo dardo, toda voz lançada na mente desta pessoa, aos ouvidos desta pessoa, venha ser destruído neste dia, que o Senhor venha, Senhor, derramar das Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada jovem, Senhor Deus, sobre cada criança, sobre os nossos filhos, porque os nossos filhos não são para calamidade, os nossos filhos são herança Tua, Pai querido, Pai amado, vai derramando da Tua glória, do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Agradeço por esta oportunidade, agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará na minha vida, na vida dos meus irmãos, que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, da Tua unção curadora neste momento sobre cada lar, sobre cada família. Toma em Tuas mãos a vida do pastor Jerry, a sua esposa, os seus filhos, netos, Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor, esconde-os no Teu esconderijo, Altíssimo Deus e eterno Pai. Abençoa o nosso dia neste dia, Pai, nos guarda, nos livra, nos protege de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Abençoa cada lar e a cada família nesta manhã gloriosa, Pai. Que o Senhor venha derramar da Tua glória, do Teu poder, do Teu Espírito Santo sobre cada lar, sobre cada família, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós Te pedimos, Senhor Deus, e Te agradecemos neste momento, em nome de Jesus e para a honra e glória de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a irmã Duda Rodrigues. Muito obrigado. Né? Amém. Uma outra oportunidade, nós vamos fazer outra live. E chegou aqui conosco também a irmã Elisandra, né? Elisandra Silva. Minha amiga. Irmã Elisandra Silva, lá de Rolante. Cheguei agora, mas vou olhar toda a entrevista. Abraços na minha amada irmã Duda Rodrigues, né? Nossa irmã, a irmã Elisandra Silva, que foi minha ovelha, né? Não sei se tu sabe, né? A Elisandra Silva já foi minha ovelha lá na cidade de Rolante, né? Deus abençoe, irmã Elisandra, muito obrigado por estar conosco. Também temos, né, todos os irmãos aí, eu agradeço, né, o meu muito obrigado por estar aí conosco nesta manhã. Obrigado por tudo. Muito obrigado, irmã Duda, e até uma próxima vez aí, se Deus quiser, tá bom? Que Deus abençoe a cada um e que todos venham ter uma manhã, né, e uma tarde gloriosa na presença de Deus. Aleluia. E peço também aos nossos irmãos que compartilhem, né, os nossos vídeos, né? Compartilhe principalmente este vídeo de testemunho da irmã Duda Rodrigues. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.